Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite para quem está chegando aqui agora. Se você nunca tinha, passado aqui pelo Mais Que Autismo, eu sou a Kelly Varela, sou criadora de conteúdo do Mágicas de Mãe e também do Mais Que Autismo. E aí, antes de a gente começar a nossa conversa de hoje, eu quero já pedir para que você dê um like nesse vídeo, para que você se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Porque dessa forma você está ajudando o nosso trabalho, fazendo com que a gente produza mais conteúdo aqui para vocês. Hoje a gente vai conversar, eu trouxe uma amiga aqui para a gente conversar, sobre o diagnóstico tardio do TDAH. E a gente vai falar coisas que a gente notou apenas depois do diagnóstico. Porque quando você vai fazer uma avaliação neuropsicológica, você começa a trazer muitas informações desde a sua infância, e aí você começa a pensar, nossa, todas essas atitudes que eu tinha vieram do TDAH e eu não sabia. Então, Roberta, obrigada por ter aceitado estar aqui. Obrigada a você, Kelly. Você também, teve o diagnóstico. A Roberta também, gente, para quem não sabe, ela trabalha com arte terapia. E pode explicar um pouquinho mais, do seu trabalho, Roberta? Então, eu sempre fui da área das artes, me formei como artista plástica na UFPR, fui fazendo uma série de pós-graduações, especializações e tal. Mas a questão que a gente vai conversar é que só com 43 anos que eu recebi o diagnóstico de TDAH. Então, assim, da onde surgiu isso, a minha filha hoje tem 8 anos e eu e meu marido, ele é da área da educação física, ele teve que estudar alguma coisa sobre psicomotricidade em relação ao autismo, essas questões, e ele foi estudar uma especialização nisso. E chegou uma hora ali da pós-graduação que apareceu sobre neurodivergências. E daí apareceu sobre o TDAH e as características. Ele falou, nossa, Roberta, depois de eu estudar esse laudo, esse módulo aqui, você não faz as coisas para me irritar. Porque ele achava que realmente eu perdia cartão de débito para irritar ele 2 vezes no ano, Ele dizia, nossa, você não faz para me irritar, você deve ter algum diagnóstico. Sério? Mas isso o quê? Acho que uns 5 anos atrás que ele me falou. Mas será? E às vezes a gente, não, isso é coisa da tua cabeça, tal, e segue a vida, E daí foi vendo, a gente foi, pontuando ali várias coisas, e ali a gente foi vendo que realmente encaixava. Daí eu tenho também uma amiga que é psicopedagoga e estudava comigo na especialização do TEA, dela dizia assim, nossa, Roberto, você tem que ver, porque eu acho que você tem TDAH e tal, porque a gente saía da mesma aula, ia conversando no carro, e ela dizia, cara, como que você não viu essa parte e tal, e tipo, parecia que eu não tava na sala, sabe, eu não entendi, eu não tava naquele momento, assim, ela, ué, mas você não viu aquela parte? Eu, não. Ah, meu Deus, onde você tava? Você tava na mesma sala que eu, Ela dizia, não, vai ver que você tem isso, não sei o quê. E eu fui, por conta a Luísa faz avaliação a cada 1 ano, 1 ano e meio, ela vai fazendo e vai pontuando as dificuldades. E daí eu aproveitei na última e fui, pra fazer também e pra me conhecer melhor e pra nessa coisa do autoconhecimento, E se perdoar também, Porque a gente se julga demais, A gente vai não dando conta das coisas e o chicotinho vai parecendo bem firme. Então, eu vejo que, principalmente a nossa geração, que não se falava em transtornos do neurodesenvolvimento, não se falava em autismo, não se falava em TDAH, altas habilidades nem sabiam, só pensavam naquela criança gênio ali, Então, que dava conta era fora da curva e tal. Então, a gente começou a ter mais acesso a esse tipo de conteúdo de alguns poucos anos pra cá. E aí, como que eu cresci, assim? Eu também recebi diagnóstico com 41 anos. Como que a gente cresceu? Crescendo achando que aquelas questões que a gente fazia eram um traço de personalidade nossa. Sim. É a desatenta, ou é desorganizada, ou é a cabeça avoada, tá sempre no mundo da lua. Aquela criança que não para quieta, que é o terror. Uhum. Então, assim, eu cresci com estes rótulos adicionados à minha personalidade. Sim. Então, quando a sua amiga diz, onde que você tava? O teu corpo tava ali. Mas o assunto, às vezes, já, já a tua atenção para aquele assunto
já deu. E a tua cabeça vai pra outro lugar, né? Vai. E daí, até dentro da... Eu fui diagnosticada com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, com depressão, bipolaridade, muitos diagnósticos, assim, dos psiquiatras, assim, né? Vários diagnósticos. Isso antes da avaliação neuropsicológica. Isso Isso você foi diagnosticada no decorrer da vida. No decorrer da vida, entende? É bem comum, né? Tipo, receber vários diagnósticos de outras coisas. Nossa, e assim, o que mais pesou pra mim é a bipolaridade, porque eu trabalhei com um cara que era bipolar, assim, dizia, mas cara, eu preciso de um gatilho pra mudar meu humor, sabe? E a pessoa não tinha nenhum gatilho, sabe? Você tava assim, falava com a pessoa, virava as costas, ela já, né? Eu dizia, meu Deus, mas eu não sou assim. Daí eu dizia assim, mas será que não é um espectro igual ao autismo, né? Só que o que eu percebo nas outras condições, os outros transtornos, é justamente o contrário. Tem que ter um padrão pra você entrar, né? Não é uma questão que se amplia como um leque, né, na questão do autismo. Daí eu dizia, nossa, mas não fecha. E eu recebia aquele diagnóstico e muito remédio. Chegava assim. Nossa, tu chegou a tomar esses remédios pesados, tipo lítio da vida? Lítio. Nossa, lítio, Depakote, Depakene, todos os tipos de questões para regulação de humor. Nossa, muito fortemente, assim. O lítio, assim, foi o que eu digo, não dá mais. Eu não vou tomar esse treco aqui que... A ponto, assim, de eu almoçar e o lítio me desligava, assim, sabe? Eu almocei, passei por um sofá, assim, eu vou deitar aqui só um pouquinho e empacotei e dormi. E 3 horas da tarde a minha diretora ligou pro meu marido e disse, meu Deus, eu tô muito sem jeito de te falar isso, eu acho que a Roberta bateu o carro, aconteceu foi levar a Luiz na terapia, sei lá, ela não apareceu aqui na escola, abrimos lá e ainda era pandemia, era pandemia e eu tinha que abrir a aula no Meet, ela não apareceu e todo mundo tá dando falta e eu tô até sem graça de te procurar tal, dele me ligou, eu babando no sofá. Sabe? Eu falei, cara, esse é a gota d'água pra esse remédio pra mim. Foi o último dia que eu disse, eu não vou mais usar. Tipo assim, tava afetando totalmente a minha função ali, todo o meu profissional, tal. Eu disse, não vou usar mais isso aqui. Isso aqui é muita droga pra mim, sabe? Que daí a gente também entra num ponto que quando os profissionais também ainda não sabem, ou principalmente antigamente, dependendo do profissional que você vai, assim, não sabe o que é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, ele enquadra tudo nas questões mais sinais conhecidas. E sintomas. Né? Mais sintomas. Exatamente. E não vê a condição mesmo, né? Além do sintoma, na verdade, né? Sim. Que não é só o sintoma. Mas aí, tipo, você vai sendo medicada pra uma coisa que não é. E aí não vai resolver o seu problema. Nada, até porque daí a medicação é forte, ela dá mais efeitos colaterais, e aí você piora de outro negócio por conta da medicação. Daí eu falei, aí eu disse, não, isso aqui tá tudo errado, vamos parar. Aí eu comecei com a questão das terapias integrativas. Fazer várias questões de várias terapias e começou a amenizar os sinais e sintomas. Eu me lembro quando eu terminei a neuroavaliação, assim, a neuroavaliadora falou, isso daí, depressão, ansiedade e tal, não é a cereja do bolo. A cereja do bolo é o TDAH. Isso tudo é efeito colateral de um TDAH que não foi olhado, não foi visto, não foi diagnosticado, não foi tratado. Então, isso daí é tudo... É só comorbidades, vamos dizer, do que aconteceu realmente, sabe? E aquilo foi libertador, assim, porque eu dizia, meu Deus, cara, o que eu tenho pra gastar 1.200 na farmácia por mês, sabe? É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. E aí, Roberta, que você tava falando, né? Eu consigo lembrar claramente da minha infância, depois que eu fiz a avaliação, né? Antes eu achava, como eu falei no começo, que eram só traços, assim, que eram coisas da minha personalidade mesmo. Mas eu lembro, assim, que eu era criança que tem um monte de cicatriz. Era criança que subia no telhado das casas e pulava do telhado. Que queria entrar pela janela em vez de entrar pela porta. Então eu entrava pela janela, eu escalava a minha casa, assim. Então, eu tinha um monte de coisa totalmente inquieta, assim, sabe? E eu lembro de ficar muito no mundo, nessa questão de onde você tava. Eu tava na sala de aula. Mas a minha cabeça, se o assunto já não desligou em
15 minutos lá, sei lá. E eu começava a pensar e criar história, e fantasiar coisas, ou pensar em coisas nada a ver, assim, sabe? Ou ia estudar pra uma prova, eu lia, tipo, um parágrafo e da minha cabeça já começava a pensar em outra coisa. E eu continuava lendo. Só que a minha cabeça não tava lendo. Só os meus olhos. E daí depois você voltava e... O que eu tava lendo mesmo? Então, assim, eu lembro de muitas situações que o TDAH realmente existia. Sim. E dos meus pais comentando, meus tios comentando, assim. E... Essa menina tem uma coisa. Nossa, de um monte de tia, assim. Essa menina tem alguma coisa, assim, sabe? Mas ninguém sabia nomear, entendeu? Sim, uma menina... Essa menina terror, né? Parece um piá que eles usavam, né? Tipo, porque daí era menina, né? E tal. Mas é que eu acho que a gente tem que falar isso porque as pessoas têm que entender também que, assim como no autismo, o TDAH, ele vem desde que você nasce. Ele não aparece ali logo quando você é pequenininho. Ele não é diagnosticado, na verdade, geralmente quando você é pequenininho, porque nessa fase as suas demandas não são muito grandes e, né, é mais difícil você dizer se aquilo é realmente da criança, que toda criança é mais, né, inquieta e tudo mais. E aí, quando você entra na escola, as demandas são maiores, aí que vai aparecendo mais, né? Mas são para as pessoas saberem que é desde que elas, né, desde a infância, tem que estar ali, tem que causar um prejuízo. Então, eu queria perguntar assim, você lembra disso, assim, de pontos, ou quando você foi conversar com a sua mãe e tal, ela fala, nossa, tinha muito isso quando você era criança, aquilo quando você era criança. Nossa, uma coisa assim que a Lu tá nesse processo aí de tentar alfabetizar e tá patinando e tá, né, ela já tá alfabetizada, mas é muito difícil ainda pra ela. Aí hoje a gente vai dizer, não, existe alguma coisa, vamos ver, vamos, né, e naquela época não existia, é burro mesmo, não aprende, né, e daí o que acontece? Foi achado a questão do TPAC, né, o transtorno do processamento auditivo central. E junto com o TPAC, ele tem a questão da memória operacional. E daí a neuroavaliadora falou, olha que beleza quando a gente pega os pais para avaliar também, porque daí a gente vê bem aquele jargão, assim, a fruta não cai longe do pé. Eu tenho falha severa na memória operacional. E daí, tipo, alguém foi lá no portão e bateu e foi vender não sei o que. Eu vou lá, escuto o que a pessoa tá vendendo, até eu chegar em casa eu não lembrava o que é. O que é mesmo? Que é? Não sei. Como assim? Você foi lá perguntar? Eu me lembro, meu pai tinha uma chácara e tinha um cara que todo mundo falava que ele era estranho e tal, e ele tinha um olho bem regalado e tal, e daí ele foi vender ovo e tal, daí eu lembro de eu olhar assim, o senhor tá vendendo ovos estalados? Tinha uma do olho do homem, sabe? E eu não, sabe, aquelas coisas assim, meu Deus, como que faz? Como que tem uma falha dessa? E bem isso, a minha tia fala, essa menina tem alguma coisa, porque até o caminho do portão até a porta eu já esquecia o que era, sabe? E daí, olha como que é, a minha filha eu tenho na memória operacional, que é a memória de, ali, você recebeu, prazo, né? Você recebeu a informação, para processar já perdeu ali, né? Eu noto isso muito no meu trabalho, assim, que é um trabalho que eu tenho que, tipo, olhar numa página e transferir o que tá ali para outra página. Eu vejo meus colegas fazendo assim, eles olharam, foram lá, preencheram e já foram pro outro. Eu não, eu olho um campo, volto, olho outro campo, porque eu não lembro mais. Eu não consigo gravar 3 informações de uma vez só. Ao mesmo tempo. Então eu olho uma, mas aí, será que é esse número ou é aquele? Será que é esse nome ou é aquele? E aí eu volto. E aí isso é muito ruim, porque daí você acaba ficando mais tempo pra fazer uma atividade. Nossa, e vem tanto aquela coisa, por que eu sou tão mais lenta que os outros? Por que eu não faço na mesma rapidez que os outros? Por que eu... E daí a sensação, assim, nítida, assim, porque até você fazer uma neuroavaliação, você vai avisando, eu vou fazer a neuroavaliação das pessoas. E daí, o que deu? Eu nem tô no meio das consultas ainda, porque demora 10, né? E daí eu lembro de mim dizer, vai dar altas habilidades. Altas habilidades? Logo eu que sou tão burra. Você se acha burra, sabe assim? Porque é sobre isso, entende? Você vai dizendo, você vai guardando lá internamente que ninguém sabe que você é burra, porque você tá ali, o professor tá explicando, e daí, em algum momento, né, o H da hiperatividade, sei lá, você vai pra lista de compra, aí quando você volta, você já perdeu o fio da meada, você não entendeu mais a explicação. Daí você diz, meu Deus, como eu sou tão burra. Sabe? Então, você já leva pra esse lado. E isso é uma questão que eu pego muito também quando eu vou ler um livro, por exemplo. Eu nunca consigo
eu adoro, nossa, quero ler muito esse livro, vou lá e compro o livro. E é um livro super importante, todos que eu compro, porque são importantes, né? Sim. Então, assim, aí eu começo a ler. E, cara, daí eu penso, ai, mas é tão longo ainda. E aí, mas o que ela quis dizer mesmo com isso nesse parágrafo? Aí eu tenho que ler o parágrafo de novo. Então, assim, pra eu conseguir ler, eu tenho que ir grifando, né? Vou grifando o livro, porque daí quando eu esqueço, eu volto ali e tenho ali. Mas às vezes eu tenho que ler várias vezes, mesmo quando o assunto me interessa, entendeu? Aham. Porque Isso. senão, tipo... Então imagina na escola que a gente tem que prender atenção em Coisas que a gente nem não tava afim. quer ver, entendeu? Aham, nem tá afim, entendeu? Eu lembro, assim, nitidamente de um professor, assim, eu olhar, Roberta Buzemer, você é irmã do Cássio, que meu irmão é ótimo com exatas, e eu era uma topeira, assim, porque daí eu falei muito isso pra neuroavaliadora, eu tenho descalculia, não, eu não devo, assim, sabe aqueles probleminhas de matemáticas, assim, Paulo comprou não sei o que, quanto sobrou, lascou. Cadê a calculadora, sabe? E daí ela fala assim, é muito difícil dizer que hoje você tem descalculia, porque hoje você consegue ver as horas, você, né, na tua rotina não tem esse déficit significativo, mas muito provável que, eu me lembro assim, que a minha mãe falou, ó, você só vai poder passar na federal, eu não vou poder pagar uma faculdade pra você. Daí eu dizia, meu Deus, o que eu vou fazer com a matemática, né? Porque eu não tinha chance de eu gostar daquilo. Aí eu fui no professor do cursinho e falei, me fale uma questão que caia na federal. Ele falou, matrizes. Eu achei tão bonito, assim, que eram uns quadradinhos, negócio assim, que é tudo por chaves e tem uns desenhos. Eu falei, é isso que eu vou estudar. Daí eu peguei só matrizes e eu acertei uma questão pra não zerar. E foi isso, tipo, e a sensação de, tipo, eu sou uma farsa, entendeu? Uhum. Porque você só domina uma coisa e pronto, o resto você não quer nem saber. Você não tem interesse, não tem motivação É que pra daí estar ali. você entrou numa coisa bem importante, que as pessoas acham que o TDAH é desatento em tudo e que não tem interesse em nada. Não é. A gente tem interesse naquilo que a gente quer estudar, naquilo que a gente gosta. Uhum. Mas, mesmo naquilo que a gente gosta, às vezes o nosso cérebro precisa fazer pausas. Porque passou daquele tempo determinado, ele já não vai conseguir manter tanto a atenção quanto se ele... Então, 15 minutos que eu consigo prestar atenção num livro, então eu vou ler 15 minutos e vou dar uma volta. Sim. E aí eu volto e leio mais 15. Porque eu adoro, tipo, o assunto, eu quero realmente, né, ver aquilo. Uhum. Mas, então, tem que entender também que é um cérebro que realmente funciona diferente, porque falta nele ali, né? Uma coisa que você falou de hiperatividade, que você subia e descia. Eu não era essa pessoa. Eu ficava sentadinha, entendeu? Então a hiperatividade, ela não acontece só no corpo, de você ver essa criança. Sim, a mente, né? É a mente. E hoje eu sinto isso demais, assim, eu ponho o relógio pra despertar pra ir pra academia, porque eu vi por perfis médicos que eu sigo e as coisas que é bom começar o dia com uma atividade física. E na rotina de mãe é bom, porque assim, a criança está dormindo, não tem nenhuma chance daquilo, hoje quem vai ficar com a criança é a criança, a escola ligou e tem que buscar, então não tem. Tá todo mundo dormindo, você vai logo de madrugada lá pra academia. Daí é péssimo, porque assim, a gente já não tem aquela motivação, né? Uhum. Mas você fica ali, você acorda e daí você fica fazendo exercícios mentais. Será que eu vou? Não, mas hoje o meu dia vai terminar às 10h30. Nossa, eu vou me cansar demais. Nossa, e daí você já vai meio que cansada de tanto ficar pensando que você tá ali parada, deitada, mas a tua mente tá em exercício o tempo inteiro. Sabe que eu tinha muita dificuldade a vida inteira pra fazer exercício. Sempre tive que acho que todo mundo tem, né? Porque exercício não é uma coisa tipo, ai, que legal, vou pra academia, né? Não é. Quer dizer, tem gente que gosta, mas pra maioria da população não é aquela coisa assim. Mas eu tinha muita dificuldade justamente por isso, assim, que daí eu já fico, mas vai ter um monte de coisa pra fazer, né? E aí as coisas são mais importantes do que fazer o exercício. E se eu não tiver uma rotina, que você falou, né? Tipo, tem que ir de manhã. Se eu não tiver essa rotina, eu não consigo ir. Porque depois que eu tive o diagnóstico, que é até uma coisa legal, né? Você começa a observar coisas e fazer algumas mudanças, assim. Do ano passado, nos últimos anos, eu tinha engordado muito, assim. Então, que é uma outra coisa também que o TDAH tem uma tendência a ter essa coisa de comer por compulsão. Porque a gente é muito ansioso. E aí, às vezes, não presta nem atenção na comida, no que tá comendo. Não. Porque você come meio... Assim como teu cérebro funciona por impulso, teu corpo funciona meio por impulso ali, né? Uhum.
Então, eu engordei muito e tal, e chegou num nível que tava afetando muito a minha saúde física. Então, eu fui pro nutrólogo, ela me deu uma dieta. E aí, na dieta tinha que seguir certinho, né? Uhum. E aí ela falou, tem que fazer exercício físico. E eu pensei, quando que eu vou conseguir fazer, né? Uhum. Aí eu instituí que cada vez que eu fosse levar minha filha, que eu vou a pé levar ela, eu já vou dali pra fazer exercício. Eu não posso voltar em casa. Já vai de leg, já vai Eu já vou de arrumada. tênis, já vou de tudo. Assim, hoje Uhum. até ela falou, mãe, mas você vai desse jeito me levar na escola? Eu falei, vou porque eu vou caminhar, né? Aham. Porque senão eu não vou. Então, o dia que eles, por algum motivo, faltam e não vai pra escola, eu não vou caminhar. Aham. E Entendi. é sobre isso, assim, você estabelecer, e daí, assim, já tem o sono de manhã e tal, às vezes eu acordo no meio do treino lá, mas eu percebi, assim, nítido, que foi uma dica lá do perfil que eu sigo, que o meu dia, ele rende. Mas quando parece que ativa alguma coisa, a serotonina, a endorfina, alguma coisa, e daí vai fluindo e você vai cumprindo mais tarefas durante aquele dia, do que o dia que você não faz atividade física. Eu notei também que eu sempre tive uma questão de insônia. Então, por quê? Porque a minha cabeça, ela fica pensando. Então, eu fico criando histórias, eu crio muitas histórias na minha cabeça e fico criando vários finais e assim, é um cérebro que não consegue parar. Então, se eu tava aqui antes estudando de tal assunto, eu deito na cama e aquele assunto continua na minha cabeça. Uhum. Então, eu tinha muita dificuldade pra conseguir dormir. Muita mesmo. Então, eu tomei durante anos remédio pra dormir. Só que assim, você vai tomando remédio, é o papo que a gente tava falando. Eles vão aumentando a dose. Sim. Já não faz tanto efeito a dose que você tomava. Então foi aumentando, chegou no nível... Cara, não dá pra ficar, né, tipo, dependente do remédio, assim. E aí eu notei que, com o exercício físico, ele me ajuda... Então eu faço de manhã, mas ele me ajuda lá à noite. Então, a dormir. Apagar, porque daí o teu corpo já tá exausto. Você precisa deitar e... Porque você gastou energia, né? Aham. Porque a gente também tem uma energia... Sabe aquela criança que às vezes... Eu era essa criança, né? Tipo, não para quieta, não sei o quê. Não sei de onde que vem tanta energia, na verdade, né? Pra essas Sim. coisas. Porque a gente... Parece que o corpo não para, assim. E a coisa do bom também, né? Porque eu tinha várias chefes que diziam, eu gosto dela porque ela tem a voia. Vamos dizer assim, aquela coisa de, bora fazer, vamos... Sabe, pra começar e partir pro projeto. Só que o grande problema é finalizar, né? Porque daí, aquela adrenalina, tá começando o projeto, tá legal, não sei o quê. Depois vai ficando tudo igual e o negócio já vai diminuindo, aquela vontade de continuar e você não conclui. Não... Você tem muita procrastinação? Sempre teve? Sempre, assim, lá em casa é assim, eu sou o padre do balão, eu sempre vou com várias ideias e o outro vai atrás executando, só que, sabe, tem horas que também enche, né? Que as ideias são minhas, né? Daí os outros então, na verdade, enche eles e ao mesmo tempo a gente também quer ter essa questão, assim, as minhas ideias foram concretizadas por mim, porque eu dei a ideia, eu quero fazer, né? Sim. Então tem esse lado, que daí se a gente começa a procrastinar demais, vem aquela sensação de inutilidade, que, poxa, mas eu tenho tantas ideias, mas nada dá certo na minha vida. Então eu me sinto, às vezes, aquela impostora ou fracasso mesmo, sabe? De não concluir. Não concluir, né? E você precisa, assim, por causa da tua mente que é cheia de... Porque não adianta ir lá só ser professora. Eu quero ser a representante da Feira de Ciências, eu quero ser isso, eu quero dominar não sei o quê, eu quero não sei... E daí você precisa de braços, né? De pessoas pra te ajudar a executar e dar conta, abraçar tudo. Porque daí você não tem só um emprego, você tem outro, daí tem outras demandas no outro emprego. E daí no outro emprego você é subdividido em dois locais e assim vai, entendeu? E aí você diz, meu Deus, olha quanta coisa pra fazer. Aí a hora que você também olha e diz, meu Deus, olha quanta coisa que eu tenho pra fazer e realizar essa semana. Essa semana 2 vezes, porque até às 10, pra eventos fora, eventos culturais, entende? Então é exaustivo, assim, porque tem a nossa vida de mãe, tem a nossa vida de dona de casa, de esposa, e a gente tá querendo uma adrenalina a mais. Vou pegar mais esse projeto. Nossa, vou pegar mais isso. Isso aqui é muito interessante eu começar. E você vai... Eu tenho, assim, cursos online, eu sou a louca de, assim, sabe, comprar muito curso, assim. Eu tô fazendo simultaneamente 4. Mas eu tenho 2 ou 3 que estão lá, tipo, já não tem mais aula síncrona, já não vou ver a professora, já deixa. Entendeu? E daí essas coisas é que dá a sensação de impostora.
Poxa, quando tá lá pra expirar, vai expirar esse prazo e você não... 30% do curso, quer dizer, tá, perdi dinheiro, não assisti tudo, não absorvi o conteúdo, porque foi ficando chato pra mim, só isso. Vai perdendo o interessante que tem aquilo no começo, vai, né, deixando de ser tão legal e você para. Tem que ser bom, tem que ser muito interessante pra você continuar. Porque assim, falam, né, você no TDAH tem hiperfoco. Tem hiperfoco. Só que às vezes é um hiperfoco muito inútil. Não sei se você tem esses... que às vezes você para porque às vezes eu acho que o hiperfoco no autismo, ele é mais focado ali, né? Tipo, em coisas que fazem mais sentido. Às vezes o TDAH, ele tem um hiperfoco que é uma coisa que não tem utilidade nenhuma na vida. E você se perde muito nas horas e você vê, quando vê, tipo, cara, é de madrugada e eu tava aqui assistindo tal coisa que não vai servir pra nada na minha vida. Quer ver Pinterest, porque é imagem, e tem muito o aplicativo de imagens, e daí eu vejo quadros, imagens, aquarelas, não sei o quê. E daí o meu marido falou, estabeleceu, a partir de hoje, ninguém vê... Porque daí a luz do celular, ele não conseguia dormir, entendeu? Porque eu tava lá, sabe? Olhando imagem. Nossa, eu vou fazer a festinha da Luísa, esse ano vai ser anime. Ai, deixa eu olhar essa ideia. Nossa, olha aquela... E é inútil, entende? Porque é muito tempo pra uma coisa só, entende? Eu acho bem legal, na verdade. Eu fico lá também, assim, às vezes eu tenho que... Adoro fazer as festinhas das crianças. E daí eu fico olhando tudo sobre o tema. Agora, só o bolo. Eu olho milhares de bolo. Eu acho muito legal. Só que, né? Só que, tipo... Uma hora olhando o bolo do mesmo tema, entende? Daí daqui a pouco você pensa, mas será que eu vou fazer isso? Eu tenho também essa coisa de muita insegurança, assim, nas decisões. Que eu não sei se é do TDAH. Mas... eu acho que é. Eu acho que sim, né? Tipo assim, coisas óbvias, assim, sabe? E tem que ter alguém sempre pra te validar, assim, dizer, você acha que é isso ou é aquilo? Aí a pessoa fala, é isso. Ah, então tá bom, obrigada. Só, você já sabia ou é uma coisa bem óbvia, mas alguém te falou, então agora você vai seguir. Porque essa coisa de ficar vendo realmente coisinha pra festa de aniversário, ou ficar vendo os vídeos lá que eu acho que não serve pra nada, tipo... É muito, né? E daí você olha assim, meu Deus, tipo, 3 horas da manhã. Eu fiquei quanto tempo aqui? E você não vê o tempo passar. E parece que teu cérebro precisa de mais, e de mais, de mais. E daí no outro dia você tá um lixo pra ir trabalhar, entendeu? Você teve um sono, né? Nossa, você fala, cara, mas eu sou, sabe? É muito... Eu acho que o que mais impacta no TDAH é a questão da autossabotagem, do julgamento. Nossa, do julgamento demais, assim. Do auto-julgamento, assim, muita cobrança. Nossa, mas eu não fiz isso. Eu levo assim minha filha. Nossa, mas olha, a sandália tá suja. Tipo, tantas outras coisas, mas olha onde eu falei. Parece que eu vou pontuando nas coisas só erradas que eu fiz, assim. Sabe? Eu sou muito crítica. Eu não sei se isso é do TDAH mesmo. Ou se isso é das outras habilidades. Você fala assim, não, olha, e daí eu vou me agora não, deixa, vai rolando, sabe? Eu sou muito de ficar olhando o detalhe também, os detalhes, entende? Uhum. Eu acho que eu sou mais essa voada, assim, tipo... porque, na verdade, tem o hiperativo, o desatento e o misto. Eu tô no misto. Eu tenho os dois. Fiquei bem no meio, assim, tipo, tem um pouco de um e um pouco do outro. Porque eu acho que eu fico desatenta no que não é muito interessante. E esse do hiperativo eu tenho também, de não conseguir ficar quieta. Então, às vezes, eu até tô sentada, tem uma reunião. Tem que ficar sentada. Mas a minha, eu pego um caderno, um lápis, e eu tô o tempo todo... Desenhando. Porque reuniões, pra mim, eu acho muito chatas. Porque a maioria das pessoas vão ficar dando círculos e círculos e círculos falando de uma mesma coisa que você podia em 5 minutos falar. Sim, entendeu? Sim. Não precisa ficar 1 hora falando daquilo. Tipo, é isso, vota lá e pronto, acabou. Então, assim, isso é muito difícil também no ambiente de trabalho. Porque eu sou muito tipo, gente, pra que perder tempo? Resolve com uma enquete e acabou, entendeu? Do que ficar cada um dando um pitaco e vai passando o tempo. Então, essa coisa de reuniões, pra mim, não gosto, detesto. Ainda mais ficar dando círculo e, mas gente, a gente já falou disso. Por que você tem... Porque sempre, sabe quando você chega no final da reunião e fala assim, tá bom, pessoal, alguém mais tem alguma coisa a falar? E daí alguém levanta a mão e diz, poxa, mas já foi falado tudo.
Não. E já falou daquele assunto, mas a pessoa volta no assunto. Eu disse, mas o TDAH que sou eu, né? Que não tô prestando atenção. O que você tá falando Não, e você já percebeu depois que você foi diagnosticada? Ah, ela é TDAH, ela é assim. O quanto as pessoas gostam de falar daí do TDAH? Justamente depois que você coloca lá no Instagram, neurodivergente TDAH. Ah, é por conta do TDAH, né? Quer ver, tipo, eu tô na academia, o professor dá lá o movimento. Só que ou a minha mente vai bem pro corpo dele pra ver como que é o movimento, eu não fazer nada a ver, sabe? Só que daí quando acaba, qual que é o número de repetição mesmo, entendeu? Que daí eu já me perdi, ou é uma coisa ou é outra, sabe? É que são duas informações dadas ao mesmo tempo, então tua cabeça vai focar em uma, né? Isso da memória, tipo... É operacional também, ou uma coisa ou outra, duas coisas ao mesmo tempo, tá difícil pra mim aqui, entende? Então acontece de eu terminar o treino, quantas sessões, Roberto? Eu, 12. Roberto, era até 10. Ah, então eu fiz 2 a mais ali, pra não passar vergonha, sabe? Mas assim, eu falho, assim, diariamente nessa questão do, ou eu olho o movimento, ou eu olho a repetição e aquilo vai mudando, sabe? Sim. Você falou antes ali, de a gente começar, a pessoa te mandar a mensagem, e aí a pessoa te faz uma pergunta e você responde só sim. Só que a pessoa, quando te mandou, ela falou, oi, Roberta, tudo bem? Como é que você tá? Tem todo um protocolo ali de conversa que eu não faço. E aí, eu sou muito assim também, eu presto atenção ela fez uma pergunta, respondi a pergunta. Tá certo. Tipo assim, nem um oiê, tudo bem, ainda tá, né? É seca, né? Tipo, mal educado, não tem... Várias vezes, assim, feedback de amigas, assim, nossa, você respondeu sim, eu tive que voltar na minha pra saber o que era que a gente tava conversando. Mas porque você vai sendo objetivo, né? Já tem mais um monte. O WhatsApp é bem complicado. Pra mim, o WhatsApp também é complicado, porque assim, eu leio as mensagens e aí eu penso, eu tenho que responder. Depois eu respondo. Não respondo, eu esqueço. E-mails. Ah, chegou um e-mail da empresa. Ah, depois eu leio. Ah, você tem que fazer tal coisa até o dia 30. Prazos. Nossa. Então, até o dia 30. Ah, mas se eu tenho até o dia 30, eu não vou ler agora. E aí eu não leio. E aí, hoje é dia 28, você tem que ler até o dia... Não, mas é dia 30, não vou ler. Só que daí, no dia 29, 30, acontece alguma coisa que eu não posso ler o e-mail, porque eu não vou trabalhar e aconteceu alguma coisa. Aí depois, isso é fato, tá, gente? Aconteceu algumas vezes. E aí depois, quando eu vou ver o que era... Ah, você tinha que responder esse questionário pra você ganhar um aumento. E aí você, puta merda. E você, tipo, ai, como é que pode? Eu vi o e-mail, mas não respondi. Eu nem li, porque eu fiquei protelando, não, mas eu posso ler isso amanhã. Ah, hoje eu não vou ler. É chato. Ai, é do serviço, deixa pra depois. Ou o e-mail que é muito longo. E que eu penso assim, eu leio o título, eu começo e leio o fim. E daí o meio faltou. E daí como... Aí eu perdi a informação importante do e-mail, sabe? Porque a cabeça, ela pensa, ai meu Deus, já é muito grande. Não é preguiça, é uma coisa assim que parece que... É monótona, é muito... Eu nem sei explicar direito, né? Tipo, que você protela assim, um negócio, ou você pula, ou o teu cérebro pensa, já li, tá bom. Eu acho que, assim, tem que ter aquela coisa assim, ai, que legal isso e tal. E quando não tem, a gente fracassa miseravelmente, assim. Quando não tem uma coisa assim, nossa, isso é estimulante, mas no final vai ser legal eu terminar isso aqui. Se não tiver, você vai dizendo, não, vou largar. E daí você vai largando os projetos, assim. Aí você olha tudo aquilo, você diz, meu Deus, quanta viagem errada, né? Você vai, faz e... Nossa, eu já fiz isso. Eu já tive uma loja de artesanato online. Aí já desmontei, levei tudo pro meu serviço. Aí já tive isso, eu já tive aquilo. Eu já fui professora de cerâmica na universidade, mas não quis terminar o mestrado porque ser professora de universidade é chato. E daí assim, sabe? 1000 projetos, 1000 coisas que eu fiz e refiz. E não faço mais, é muito chato. Sabe? Fazer uma vez, não quero mais, sabe? Porque a gente precisa ficar buscando coisas novas, né? Coisas interessantes, assim, tipo... parece que a rotina E aí a gente entra também em outra coisa, né? Que, Nossa, uma coisa de rotina, limpar a casa. Pra mim é assim, limpar a casa pra mim... Porque não tem nenhuma motivação, assim. Porque o que seria a motivação? Terminar e está tudo limpo. Como que é o esquema que você limpa a casa? Nossa, você tem uma... Não tem metodologia, lógica? Assim, tipo, primeiro abre as janelas, eu vou na força do ódio, assim, o que tiver pra fazer eu vou fazendo, ou eu vou começando por aqui, depois mas tem a roupa, mas tem... Nossa, sabe como que eu faço? É horrível. E eu faço isso desde criança, por isso que eu falo, observa os sinais que você tem isso desde criança. Então, assim, tem que limpar a cozinha.
Aí eu tiro um prato da mesa, daí vou na pia, lavo um copo, daí eu penso, mas tem um negócio no armário, daí eu pego. Aí eu vou lá no quarto e pego alguma coisa, daí tiro as cobertas de cima da cama, mas eu vou na sala e faço uma coisinha na sala, depois outra... Então, assim, eu começo em todos os lugares da casa. Em todos. Eu faço isso... E aí, sabe qual é a história que eu criava? Eu criava uma história na minha cabeça, assim. Quando eu era criança, que era muito chato fazer, né? Tipo, criança que eu falo 12 anos ali, né? Mas eu pensava, nossa, quando a minha mãe chegar, ou quando a fulana chegar, vai pensar, nossa, já lavou 2 pratos, 2 coisas a menos que tem, né? Que tá limpo. Ou eu criava eu ia criando histórias, assim. Mas pra eu terminar tudo, eu terminava quase tudo ao mesmo tempo, só que muitas horas depois, né? Porque a minha lógica é essa, eu pego a vassoura aqui, daí deixo ali no banheiro, tiro essa colinha de lixo, levo lá, daí eu vejo que tem a roupa, coloco a roupa pra lavar, e daí eu penso, tem essa roupa aqui pra dobrar, eu levo na sala, daí da sala eu vi que tinha alguma coisa no chão, eu levo esse negócio do chão lá no quarto, então assim, eu não... Vamos começar o quarto e terminar o quarto. Não existe isso. Não existe. Não. E daí, tipo, você... já deu pra limpar a casa. Eu vou só organizar minha prateleira de roupa de verão. Tá chegando o verão. Aí você tira só a prateleira de verão. Você nem tira o guarda-roupa inteiro, que sabe que não vai dar conta. Mas tira de verão e deixa lá. Daí você diz, meu Deus, mas tá chato isso. As primeiras vai ficando legal, depois vai ficando... eu vou deixar. Daí quando você olha, 15 dias as roupas no outro quarto ali. E você não terminou de arrumar só a prateleira de verão. Você, mas eu sou uma inútil mesmo, não terminei nem a prateleira de verão, mas é que é maçante, é chato, não tem estímulo, não tem uma coisa... Aí você vai largando, assim. Nossa, a questão de roupas, né, tipo, o trabalho que uma mulher tem que a pessoa tem, né, não vamos falar só mulher, né, mas você tem que lavar a roupa, você tem que estender a roupa, recolher a roupa, dobrar a roupa, guardar a roupa, organizar o guarda-roupa, tipo... Cara, é muito chato. Não tem então, nada. quando eu vejo, tem montanhas também na sala. De roupa. Acumuladas da semana, assim. E daí, porque assim, você já viu um meme assim que diz, pra lavar roupa é 1 dia, mas pra dobrar, guardar e passar é 15 dias úteis. Cara. É isso aí, né? Assim, é escrito, Porque se fosse só a máquina bater, secou, dobrou, não, mas tem que colocar, setorizar, tem que passar, tem que... Aí, assim, acho que é uma coisa, né, o meu marido fala, eu vou dobrar. Não quero que dobre. Não quero que dobre. Por quê? Porque vocês vão dobrar diferente do que eu dobro. Sério? Você... não, eu já não, mas já assim, terceirizei. Daí eu falo assim, cara, eu chego lá naquele guarda-roupa e tá tudo diferente. Aí acho que é um pouco de toque também. E tem que estar organizadinho, sabe? Não tá a minha, essa das roupas de sair, essa de casa, Aí eu tipo, cara, meu Deus do céu. Ô, Roberta, e questão de memória, a gente tava falando, né, dessa memória... Porque antes, quando eu fui também buscar o diagnóstico, eu fui no neuro normal, eu fui no neuro normal, assim, psiquiatra, nem lembro, e eu achei que eu tava com Alzheimer, porque eu tava esquecendo as coisas muito mais do que daí, claro, já tem a questão do TDAH, depois tem a questão de você ser mãe, né, e a rotina de uma mãe atípica e tudo mais. Aí eu fui lá e disse, olha, eu queria fazer uns exames aí pra ver, porque eu acho que eu tenho Alzheimer precoce. Aí ele falou, não, antes de fazer isso, vamos fazer um testezinho aqui. Aí ele fez um testezinho bem rápido do TDAH. Uma folhinha lá. Não, olha aqui, ó. Você tem TDAH. E aí me deu Ritalina, saí de lá com a receita de Ritalina. Sério? Só que assim, eu achei que eu disse, não, gente, eu tenho problema de memória. Não tenho TDAH. Né? Não me vi como uma pessoa com TDAH naquele momento. E aí, depois que eu fui procurar outros médicos, e daí, tipo, avaliação neuropsicológica, mais o neurologista confirmou, TDAH mesmo. Só que eu queria falar, né, do ponto. Essa coisa de esquecer as coisas, eu tenho desde que eu sou criança também. Então, era aquela que vivia perdendo as coisas, perder chave, já perdi um monte de celular, pego as coisas e não deixo no lugar que deveria, deixo no outro. Então, a gente foi viajar uma vez, foi fazer um cruzeiro. Eu cheguei na rodoviária e não tinha bolsa. Esqueci as passagens do cruzeiro em casa, tipo. E era uma época que não tinha, né? Não tinha internet. Celular com internet ali. Celular, nada. Tipo, daí, nossa, toda uma confusão pra conseguir pegar essas passagens e levar lá pra Santos, sabe? Tipo, então assim, muitas vezes eu, por conta dessa coisa de esquecer, realmente me senti
com prejuízo na vida, assim, sabe? Sim, sim. E o estigma que as pessoas olham e acham que você é desorganizado, que você é bagunceira, porque você quer, que você vai fazer o que você falou, né? Parece que você tá fazendo provocação. Assim. Aham, provocação. Porque em algum momento, assim, a minha mente pensa em muita coisa. Eu acho que é aí que tá a hiperatividade. Tipo, não é porque eu não coloquei... Eu já comprei 5 pares de chinelo pra ir pra mesma praia. Que a gente vai, tipo, todo mês pra arrumar a casa da praia. E eu já comprei 5 vezes chinelo. E, tipo, eu sempre lembro, tem que colocar o chinelo. Mas aí, quando eu chego lá, eu disse, não coloquei. Eu só pensei. Eu tenho muito assim, da minha mente faz tudo. Eu digo, não, mas eu pensei nisso, muito provável que tá aqui. Aí eu chego lá, não tá, entendeu? Da execução para o que eu pensei, que é o grande, sabe? Transformar aquilo numa função executiva, que é onde eu falho, entendeu? Porque eu penso em tudo. Eu digo, não, eu pensei. Não, quer ver? Esses dias eu disse, eu olhei, eu tenho que levar um ingresso pro teatro, né? Que eu ia levar minhas alunas lá. Tá, daí eu disse, gente, se eu pensei isso, eu separei, eu coloquei na minha agenda. Daí eu comecei. Abri a bolsa, e atrasando todo mundo, ia no negócio do alarme, do serviço, e todo mundo, daí, tem que estar aqui, porque eu pensei que eu tinha que separar o ingresso e tal. A chefe foi lá, abriu a porta, tá aqui do lado do teu teclado do computador, entendeu? Tipo, eu penso, mas eu não executo, é isso que me dá mais raiva ainda. Eu penso, assim, aquela coisa, nossa, isso é importante, eu vou deixar separado aqui. E daí é o separado que eu escondo de mim. Entendeu? Aí era justamente aquele lugar que é o comum que eu ia procurar. Eu vou lá, não tá. Mas eu lembro de ter pensado que eu ia deixar mais fácil. Mas é onde que tá o mais fácil? Não tá, não sei. Perdi, entende? Por isso que falam, né, que não é só a medicação, né? Muitas vezes a medicação e ajuda. No meu caso, ajudou. Não foi, não tomei Ritalina, mas tomando Venvance. E tipo, pra mim foi nossa, fez uma diferença enorme na minha vida depois que comecei a tomar Venvance. Mas não adianta só tomar a medicação. Até porque a medicação você não pode tomar todos os dias, né? Sim. Você tem que ter um intervalo ali em alguns dias. Mas a organização. Então eu comecei a criar e colocar coisas na agenda, assim. Porque antes eu ficava muito de que, não, eu lembro. Aham. Não, na dependência, sei. não, eu sei. Da Isso aí tem que só. levar chinelo, lógico, eu vou levar chinelo pra praia. Certeza. Né? E daí faz a lista e chega no mercado, ixi. Eu vou com a lista no mercado, mas eu esqueço de olhar a lista. Então tem umas coisas... Esquece de olhar a lista. Não, Ou porque eu peguei uma coisa, tipo, lá, e daí... vou pegar aqui mais uma coisa. Peguei uma coisa que estava fora da lista. E daí, tipo, já... Estratégias, né? Tem que estabelecer estratégias de rotina ou de alguma coisa. Tipo, da lista, eu também era muito da lista. Só que eu tinha milhares de listas. Uma que ficava na geladeira, outra não sei o quê. Não, agora eu vou formar a lista. E daí tinha 4, 5 listas. Entendeu? Agora não. É tudo, Alexa, e coloque na lista de compras isso. Aí tá no celular, eu levo o celular, não tem como fugir, entendeu? Então, é tudo, é centralizar, é para aquilo. E não dividir mais, é para aquilo e acabou, entendeu? Senão é um fracasso, uma receita pro fracasso, entendeu? Mas você falou, né? Alexa, fale tal coisa. Eu falo, e tipo, vai pro mercado. Só que daí o que acontece? Eu sabia que eu ia sair naquele dia, que eu tinha que carregar o meu celular. Mas eu penso, não, depois eu carrego. Porque eu sempre fico naquilo, depois eu faço. Eu tenho que fazer na hora, eu tenho que carregar. Então eu tenho que pegar e já ir lá e colocar pra carregar. Porque senão o que acontece? Daí eu saio, chego lá no mercado, acabou a bateria. Porque eu ia colocar e não coloquei. Então, assim... É você também, pra você não se sabotar mais do que... E você sofre as consequências, né? Tipo, de não ler, de não anotar. Cumprir prazo. Cumprir prazo e tal. Então, você pensou, já faz. Já faz. Para tudo que você tá fazendo e já vai fazer aquilo. Entendeu? Ou escreve um bilhetão, um post-it, um negócio ali pra você dar de cara e dizer, é aquilo. Põe o post-it na mala, chinelo. Ah, tá bom. Mas tem que fazer e já pegar, né? Porque, por exemplo, você falou, eu pensei nisso. Né? Aí a minha mente me sabota, entendeu? Se eu pensei é porque eu fiz. E daí eu chego lá, mas não tá. É real, não tá dentro da bolsa. Então, porque eu tenho uma coisa que é também uma questão. Eu pensei que eu tenho que tomar um remédio. Aí eu não lembro se eu tomei o remédio. Também tinha isso pra mim. Várias vezes eu penso, será que eu tomei o remédio hoje? E daí eu penso, não vou tomar, né? Porque vai que eu já tomei.
Aí eu não sei se eu tomei ou não tomei. Sabe aqueles negocinhos de vó, segunda, terça, quarta, que você abre os compartimentinhos, tem no 99? Eu comprei aquilo pra saber, porque ainda pra ajudar minha cachorra também. Ela tem convulsão e eu tenho que dar de 12 em 12. Eu disse, será que eu já dei de meio-dia ou é só meia-noite que eu dei? E eu nunca lembro, entendeu? Aí ficava quebradinho ali dentro, o remedinho, sabe? Se tem um é porque faltou outro aqui, ó. Sabe? Se é mais vezes ao dia, tipo, essa é a parte do meu marido. A criança ficou doente, você que resolva, porque eu não vou lembrar do horário, eu não vou lembrar do remédio, sabe? Nem pra mim, eu não lembro, assim. Eu tenho que deixar muito na caixinha da avó ali pra eu dar conta, senão, se tá ali na própria embalagem da farmácia, eu não sei se eu tomei ou não tomei. Ontem até eu mandei um negócio no grupinho da família, eu disse, ó, todo mundo tem que me ajudar a lembrar desse remédio. Por quê? Porque eu tenho um despertador. No despertador eu tenho que dar o remédio pra Raquel em tal horário. Aí o despertador toca, eu só desligo. Eu não levanto lá e pego o remédio e dou pra ela. Na hora. Aí eu lembrei ontem, meia-noite, ela já tava dormindo. Aham. Eu falei, não, gente, todo mundo tem que me ajudar a lembrar desse remédio. Porque... Em horários, assim, mais tardes também, daí a gente estabeleceu. Tipo, o meu marido trabalha e vai pra academia, então ele é o último a chegar. Ele chega perto das 11h30. Então, você que é o responsável pro remédio da meia-noite. Eu sou do meio-dia, entendeu? E a gente vai setorizando pra dar certo, entendeu? Senão, não dá. Não dá conta. É muita... Pra uma cabeça que não consegue parar, né? Tipo, é muita informação, assim, pequenininha, que a pessoa... Nossa, mas que dificuldade é essa de ir lá e resolver o problema de uma vez? Amanhã eu resolvo. Depois eu resolvo. E você que é da área do teatro, assim, na questão do movimento e do corpo, acompanha ou não? Porque, assim, olha, é muito ridículo, assim, mas quando eu vou fazer o exercício, o professor fica assim, ó. Quando ele tem aquela cara de, eu tô fazendo tudo errado, sabe? Porque eu deixo complexo. Tipo assim, é só pra levantar aqui, eu já faço qualquer coisa mais complexa do que era pra fazer, sabe? Eu vou elaborando coisas a mais do movimento, sabe? Eu sempre fui desengonçada, assim. Eu nunca tenho esse ritmo pra dança, pra essas coisas, assim. Porque eu acho que também minha cabeça não acompanha direito ali o que tem que fazer. Ou será que eu vi isso? Ou será que era daquele... É a memória. Pra mim, o que mais pegava era decorar textos. Por quê? Eu decoro. Mas eu falo assim, ó, se eu ficar... Acabou a peça hoje. Amanhã eu não lembro mais nada, Roberto. Eu apago da minha cabeça. Então, assim, imagine que eu decorei um monte de texto na minha vida e hoje eu não lembro de nenhuma fala, de nenhum texto meu. Se me perguntasse que eu não lembro nem o título das peças que eu fiz. É como se você jogasse na lixeira ali. É. E não quero mais, aqui não vai usar mais. É como se, tipo, já foi, agora, né? Por que eu vou ficar guardando isso? Eu esqueço. Esqueço, literalmente. Cara, assim. E eu já entro assim, ó, eu ensaiava muito os meus alunos no teatro e tinha frases que ficavam assim, tipo, depois de um ano vinha aquela frase, a frase do cateto lá, e sabe, eu ficava, vinha assim, sabe, é incrível. Não, eu não tenho isso. Por isso que eu ficava pensando, gente, será que eu tenho Alzheimer também? Porque eu não lembro das coisas. Como se você fizesse uma lixeira no teu desktop, assim, então isso aqui não vou usar mais, agora vai pra lixeira. Então, no teatro, a questão do texto, pra mim, tem muito disso, assim, de... acabou, passou, gente. Já foi. E daí, quando você estava no teatro, você ficava tentando, tipo assim, se eu esquecer, eu vou pra esse caminho. Você fazia alternativas, assim, se você esquecesse na hora. Porque daí no teatro você... Tipo, vai improvisando. Vai improvisando e tem muito também da outra pessoa te dar... Estar jogando com você, né? Dar deixa, assim, e tal. Eu lembro de situações assim que a gente... cheguei, esqueci e a gente se olhou e a gente começou a dar gargalhadas. E o teatro tava lotado nesse dia mesmo. Tipo aquelas coisas que saem de baixo, assim, sabe? De um olhar pro outro, dar gargalhada e tipo, o público inteiro ria junto, né? E a gente... não sabia nem não sabia o que falava. Tipo, eu esqueci, ele esqueceu. Então, assim, claro, porque dá uns brancos às vezes, né? Que você tá nervoso, tem um monte de gente. E o que eu faço agora, né? Mas, de um modo geral, era difícil de eu esquecer em cena, difícil de esquecer o texto, assim. Porque eu me concentrava muito pra lembrar daquilo, né? Sim. Concentrava demais, assim. E uma coisa que saiu, assim, bem interessante dentro da minha neuroavaliação, assim, que eu ouso demais, assim. Eu faço coisas até que é perigoso pra minha própria vida. Tipo assim, o meu marido que anda assim, nossa, que legal se eu também pulasse de paraquedas. Ele, Roberto, acho que não, né? Porque depois você é mãe e tal. Tipo, eu gosto de coisas assim... Eu gosto de aventura. De coisas assim, perigosas, assim, sabe?
Eu acho que isso vem da impulsividade que a gente tem no TDAH, assim. Eu era conhecida no meu antigo emprego como o pé na porta. Por quê? Porque eu era muito impulsiva. Então, eu não tinha muita paciência pra coisas muito básicas, sabe? Aham. Então, eu já chegava, tipo, pá! Não tenho paciência com você. No sentido, mas não é que eu quisesse ser mal educada. Eu respondia de uma forma meio ríspida. Porque, como que você tá me perguntando uma coisa óbvia de novo? Isso, olha, eu dou graças a Deus que eu sou funcionária pública, porque, nossa, altas de chefe, assim, me fazer, assim, a pessoa já sabia que eu não tava curtindo e a pessoa vai lá pra provocar, daí eu dava aquela chapuletada final, assim, sabe, daí dizer, sabe, nossa, eu tinha ganhado a conta. Certamente, sabe? E daí isso é bom, assim, ter uma questão de um emprego público, estabilidade, mas ainda hoje eu vejo, assim, a última que eu tentei fazer mestrado, gente, era demais pra mim, entendeu? Tipo, sim. Acho que demais, porque já tem a rotina. Vamos só esperar ele baixar o som ali. É que tava aumentando, pensei que ia aumentar mais ainda. Uhum. Vamos, Roberto, repete essa parte. Assim, acho que daí desse negócio de aventuras e tal, eu dei uma diminuída depois de ser mãe, entendeu? Mas coisas que são perigosas fisicamente e tal, mas aí eu faço projetos tão ousados que eu também não consigo concluir. Por exemplo, fazer uma coisa além, né, de ter toda a rotina, ainda querer fazer um mestrado, por exemplo. Não dava, não cabe, não fecha a conta aqui. Porque eu tenho que levar em 3 profissionais no dia do meu não vínculo no meu serviço. Entende? Então, eu passo de recepção a recepção, a última terapia dela acaba às 7 da noite, e depois dela voltar da escola, como é que eu vou ter tempo para isso? Só que eu acho que eu sou tão impulsiva que eu não consigo calcular isso antes de me entrar na fria. Eu já vou tentando. Não, é um projeto a mais, vamos pegar. Não, vamos fazer, entendeu? Vamos fazer, não, tô aqui, vamos lá, entende? Só pela adrenalina de estar. Porque daí eu podia muito bem calcular essa rota e dizer assim, não, esse aqui acho que vai ser fria para mim, entendeu? Mas é que eu acho que entra numa questão também muito difícil, né? Porque são coisas que a gente quer e que são importantes pra gente, assim, como pra autorrealização, eu acho que entra nisso, assim. E aí a gente quer dar conta de tudo. E eu acho que não se aplica só ao TDAH, porque eu conheço, tipo, outras amigas que começaram a fazer mestrado depois que são mães e que foi muito difícil de dar conta e que não conseguiram, abandonaram. E nem tem um diagnóstico de TDAH, assim, né? Uhum. Mas com o TDAH junto, a coisa fica muito mais difícil. Porque que nem faculdade, não é tudo que você vai gostar de estudar. A maioria você não vai gostar de estudar. Não é, então, assim, eu entrei pelo autismo, mas eu não ia falar só de autismo, eu tava falando sobre educação inclusiva, tinha a questão de muitas, e daí aqueles temas dali já, o que eu tô fazendo aqui? Ai, meu Deus, por que eu tô aqui? E, sabe, o negócio não vai, você não consegue desenvolver por conta daquela adrenalina que você quer, isso é legal, isso eu vou fazer. Entendeu? E tem muitas coisas do dia a dia que não tem, vai ter muita coisa maçante pra daí você chegar naquilo que você quer, sabe? Ou tipo, eu vi assim, termina o projeto, né, final, o produto, que eles chamam produto do mestrado, né? O produto vai ser um podcast. Isso aí eu faço com a Kelly. Eu vou estudar 2 anos pra daí fazer um podcast? Uhum. Daí, tipo, o produto é um manual de... isso aí eu sento numa madrugada e eu faço. Eu sento, faço ali todo o manual de como ajudar um autista, entendeu? Eu dizia, é muito sem graça o final. Por exemplo, agora, tipo, só pra aproveitar, tem um som lá fora. E isso tá me incomodando muito. Por quê? Porque a minha cabeça, é difícil pra eu conseguir me concentrar em você, sabendo que tem tipo, a minha cabeça já foi pra lá, entendeu? Aham. E aí, que daí entra nessas coisas que a gente tá falando, né? Tipo, por que eu vou ficar o tempo todo se eu posso me concentrar em outras coisas que estão acontecendo, né? Em vez de chegar lá no final, assim. E aí peguei esse tópico também pra entrar em um outro, que é assim, você tem essa mania eu tenho essa mania, tá? Às vezes eu tô falando com você e eu cansei, eu saio. Você, assim, no serviço? Assim, tudo quanto é lugar. Então, assim, eu queria estar em todos os bolinhos. Aí eu chegava no bolinho e alguém tava falando de alguma coisa ali. Aí eu entrava no meio da conversa. Tá. Eu tenho isso, de entrar no meio da conversa. Nossa. E daí as pessoas olham,
Tipo, chegou e quem sentada na janelinha. Você nem sabe o que a gente tá falando, né? Então, às vezes, eu acabo falando coisas que não tem a ver com o contexto, sabe? Uhum. Não tem nada a ver com o contexto, assim. E aí, às vezes, é isso. Eu tô falando com você aqui e tal, e você tá me falando, e deu... Ficou chato. E às vezes eu saio sem nem dizer dá licença. Interromper, se interrompe. Nossa. Interrompo. Eu interrompo demais, assim. Muito, muito, muito. Daí, a gente quer isso dos alunos que não interrompam a aula, mas eu interrompo os outros, entendeu? eu sou muito... Interromper, eu não sabia que era do TDAH. Eu também não. Mas é. Eu dizia, não, a minha mãe impulsividade. falhou na minha educação, eu ficava pensando, não, sabe? Claro que a gente não justifica tudo, né, gente, com o TDAH, senão você vai dizer, agora usam como uma muleta. Não, mas é que assim, ó, às vezes você não percebe que você está fazendo aquilo. Então, por exemplo, tem uma pessoa, ou eu sou muito direta, assim, que também, eu não sei se é só do TDAH, tá, gente? Você fala pra mim, essa televisão aqui é muito legal, isso aqui. Isso aí é básico. Tipo, e corta a pessoa. Corta, e acabou o assunto. Entendeu? Uhum. E aí tem muitos que daí. E isso acaba interferindo nas relações sociais, né? Porque você precisa dessa reciprocidade na conversa, né? Sim. Ou não deixar a pessoa no vácuo. Porque daí a pessoa fica no vácuo e diz que mal educada. Mal educada. Aham. E eu penso assim, nossa, e daí hoje você olha assim, tipo, quem estudou com você? Quem fez teatro com você? Dizia, cara, só tinha gente fora da caixa lá. Entende? Porque assim, você entende como a arte, ela abraça a galera que pensa fora. Uhum. Que pensa fora da caixa. Porque, gente, o mais normal rasgava a nota de 100 lá, assim, sabe? Você olha assim, meu Deus, quanta gente neurodivergente e a gente não sabia que existia isso. Não sabia. Porque aquilo que a gente falou no outro podcast lá que a gente gravou, né? Que, tipo... É de uns anos pra cá que as pessoas começaram a falar mais de diagnósticos, né, e mais de questões, assim, de neurodivergência. A gente nem sabia que TDAH existia, que autismo existia, em nível, tipo, não sei, só o nível 3 ali e tal, né? Então, você pensa, nossa... Por isso que a galera tá sendo diagnosticada agora, né? Sim, e daí, e o que é a ideia do transtorno, né? Uma coisa que realmente impacta na tua emoção, no teu dia a dia, no teu, né? E isso antes era, eu lembro assim, acho que há uns 10 anos atrás, dizia, transtorno de atenção, de déficit de atenção, já, nossa, isso existe, isso tem nome para aquele piá que não para endiabrado na sala de aula e tal. E daí, depois, a gente vai vendo as nuances. Era um monte de gente esquisita. Daí, tipo, aqueles são os esquisitos que fazem artes. Entendeu? Só isso. Mas eu lembro que, quando eu fui fazer teatro, foi onde eu me encontrei, assim. Porque eu não tinha... Eu era esquisita mesmo, antes. Eu não tinha quase amigos, sofria um monte de bullying na escola. E aí, no teatro, foi onde eu encontrei, assim, nossa... As pessoas te abraçaram, porque é todo mundo meio que passando pelas mesmas situações. Ou, não, aqui é um lugar, né, que você tem liberdade pra se expressar, que ninguém vai ficar, olha que idiota essa... Ou que exagerado. O exagero era muito legal ser exagerado. Exato. Assim, é muito legal ser intenso. Exato. Entendeu? Intenso pra uma cena, pra um negócio. Nossa, ainda se levava parabéns pra você ser o que você era. Isso que era legal. Uhum. Entendeu? Então eu vejo que as artes, elas são... Gente, quem tem alguma neurodivergência é um bom lugar, né, pra você encontrar um espaço de voz, assim, eu acho que é bem isso. Né? De acolhimento, de... Aqui eu sei que eu posso falar e que... Porque uma das coisas também que eu aprendi muito no teatro e que eu levo pra vida é de você olhar as coisas por várias perspectivas, assim. Que eu acho que tem muito a ver também com a pessoa de TDAH, porque você pensa de várias coisas, né? Então, é aquilo que me dá uma ideia. Então tá, é esse o tópico. Eu vou te dar várias ideias sobre aquele assunto. Porque minha cabeça, ela pensa de várias possibilidades, várias formas de fazer aquilo. E eu acho que isso é do TDAH também, mas no teatro ele é potencializado, assim, sabe? Porque você tem que pensar naquele personagem não só como o bom ou o bonzinho ou o malvado, né? Uhum. Tem nuances. O que acontece? Tem todo o perfil psicológico, os tons né? E você vai... E aquilo vai aumentando, enriquecendo o teu personagem com as coisas que você pensa. Sim, exatamente. E aí...
acho que é bem... é bem válido, assim, bem rico, né? Pra Eu gente que tá dentro de algum transtorno, assim. Eu, enquanto professora, também eu vejo que os alunos que... ele não é bom nisso, ele não é... mas comigo ele é ótimo. Aí todo mundo fica, é maravilhosa. Não é que é eu, é porque a minha matéria possibilita essas questões, entende? E ninguém vai dizer, nossa, que estranho, entende? Todo mundo acolhe. Exato. Entende? Porque é isso, né? A gente cresceu, eu hoje vejo, assim, eu consigo depois... Quando você começa a fazer anamnese, você começa a observar tantas coisinhas que tinham, que nem você falou, não sabia da questão da impulsividade, né? Impulsividade, de brigar com o chefe, assim, na cara, você é louca. Então, eu sempre fui te falar muitas coisas na cara, você fala? Nossa, meu Deus, sincericídio me resume, assim, sabe? Então... E dizer, pô, acho que foi meio vacilo, assim, e montar aquele climão, assim, de todo mundo... É isso, né? Então é. Então, aí a gente passa por a pessoa difícil, né? Mas e quando você sabe do diagnóstico, porque muitas pessoas perguntam, mas 40 anos, por que vocês foram atrás do diagnóstico? O que isso vai mudar na vida de vocês? E muda, gente, porque traz conhecimento e não é que a gente vai agora eu vou usar uma muleta e vou dizer que tudo é assim e pronto. Não. Você começa a entender que, olha... Você não pode agir dessa forma. Você começa a analisar seus atos. Ou como que é um meio termo para as coisas, né? Sim, e até eu falei antes de começar da questão de falar alto. Eu sempre, nossa, assim, no ambiente, né, do trabalho e tal, só fala um pouco mais baixo que eles estão tendo uma reunião. Gente, da onde por que as pessoas vêm chamar atenção, né? E daí eu dizia, porque eu sou professora, porque eu falo para 40, daí já tenho um tom de voz alto. Não, é do TDAH falar alto. Falar alto, gritado, ou falar aquela pessoa que chega assim, já chegou, já dá pra escutar lá na esquina que tá chegando, entendeu? Isso de falar alto, falar alto normalmente eu não tenho, mas se eu estou brava, ou às vezes eu perco a paciência muito rápido, que também acho que é um pouco disso, assim, não tenho, né? Da questão da regulação da emoção mesmo. Regulação mesmo. E de não ter como muda muito rápido o que você tá pensando, o que você tá sentindo. Tipo, às vezes eu acho que a pessoa tem que entender na mesma velocidade que eu entendi. Só que daí isso volta também naquilo que eu te falei ali de cortar as pessoas, né? Porque às vezes eu não espero a pessoa terminar de falar. E eu já tiro a conclusão. Isso me prejudica? Nossa, muito. Porque não era aquilo que ele ia falar. Entendeu? Porque daí você já corta, E o meu marido fala, adoro brigar com você, porque você briga, você responde, você retruca, e é tipo, só eu, entendeu? Monólogo, entendeu? Eu adoro, porque você me põe de pior na situação, você retruca, entendeu? É muito rápido tudo que acontece na cabeça da gente, e a gente tenta passar pra fala, entendeu? E é agitada a fala também. E daí, se você tá irritado, é pior ainda. Que daí o negócio embola mesmo, entende? E daí, o que eu aprendi? É uma questão, assim, depois de ser terapeuta, aprender a ouvir. Então, esse é meu lugar de ouvir. Fica bem quietinha, mas é que nem você falou, às vezes você falou alguma coisa, já me deu um gatilho do que eu vou te responder, e daí eu só fico naquele gatilho, aí eu tenho que voltar naquilo, e daí eu já não tô mais escutando a pessoa. Isso é péssimo para um terapeuta, porque ele tem que escutar tudo, independente, tudo, e não pensar na solução, você só escutar, entendeu? Só estar ali para escutar, entende? E daí eu tô fazendo esse exercício assim nos últimos anos pra cá, e eu percebo, eu tô tomando remédio natural, que é questões de medicina integrativa, que dá aqueles naturais e tal. E daí, esses dias, o meu marido já... você não tomou o remedinho hoje, né? O portão de casa ficou aberto. Ai, porta aberta. Nossa. Portão de casa. Portão não, porque a gente... mas porta eu sou campeã, assim, de... Ou, às vezes, sair e deixar a chave na porta. Tipo, deixar a chave na porta. Tá aqui, ladrão. Tá, sabe, tipo... Porque teve uma vez também que a Raquel era pequenininha e a gente foi viajar pra praia. Chegamos na praia, fui pegar a mala dela. Cadê a mala? Cara, eu entrei no carro e deixei do lado. Tava na garagem do lado. E aí a Raquel ficou sem nada de roupa. Nada. Fomos comprar roupa pra Raquel. Gente, é porque a gente tem que viajar todo mês, entende? Eu fico assim, esses dias eu deixei a necessaire só. Tipo, escova de dente, o que é o mais... Ficou em cima da mesa,
e eu saí com o resto, mala, com tal. É direto, assim, é um exercício e é um desafio. Você diz, lá vai, vou ter que, é feriadão, vou ter que viajar, daí agora. Aí você já tem que se desafiar, né? E tem que, o negócio é sempre continuar, entendeu? Você falhou, mas faz de novo e não desistir, entendeu? E não se achar um fracasso, que é difícil também. Isso é bem... Para mães de crianças TDAH, não desistam dos seus filhos, porque a gente vê muito, assim, a criança, né, sendo... na escola é muito difícil, porque ninguém tem paciência, os amigos também já não têm paciência, os professores não têm paciência, daí o pai e a mãe não têm paciência em casa, tipo, né? Não, gente, insista, né? Tipo, vai fazendo treinamento de fazer listinhas, de fazer organização... Pra criança também ir crescendo sem tanto estigma, sem, tipo, sou péssima em tudo, sou péssima. Não, e quando a gente vai estudar, Kelly, você vai ver lá, função executiva é uma coisa que começa lá no pré-escolar e ele se desenvolve até os 26 anos. Então, assim, professores não tenham dó de repetir várias vezes e não se sintam frustrados, porque o adulto se frustra de ter que repetir. E a gente tem que dizer, não, estou desenvolvendo aqui, repetir. 10 vezes, 15 vezes tá chato, mas vai... Porque aquilo está em desenvolvimento. Até os 26 anos. Meu Deus do céu. É isso que é bom a gente pensar. A gente está em desenvolvimento. E até depois, eu acho que continuamos, né, em desenvolvimento, mas a criança, o adolescente, o jovem, o cérebro dele está realmente se desenvolvendo ainda, né? E mãe, e professor, e cuidador, e tem que ter esse olhar. Dizer, vou repetir de novo e sem medo. Exatamente. Acho que a gente falou bastante coisa. Sim, ainda temos deu bastante pra dar umas coisa risadas. pra conversar. Mas, pra mim, então, assim, vou pedir pra você falar pra você, eu vou falar pra mim também. Então, pra mim, saber o diagnóstico de TDAH foi muito importante mesmo, para autoconhecimento, para reconhecer essas situações e buscar ajuda, porque a gente tem que se abraçar, né? A gente tem que se ajudar. Então, porque a gente ajuda tanto os nossos filhos, ajuda as outras pessoas, né? Através do nosso trabalho e tudo mais. Mas se a gente não pensar em nós, né? Tipo, fica difícil, assim. Sim, e esse olhar é acolhimento, né? Sempre se acolher, assim, aconteceu, ok, mas vamos tentar falhar melhor na próxima vez, né? Sempre, você tá falhando, você é o ser humano, você tá falhando o tempo inteiro. Mas aí você falha de uma forma melhor na próxima vez e você não, e se acolhendo, né? Não, é que a gente tem muita autocrítica de uma forma bem negativa, né? Eu sou isso, nossa, que burra, nossa, que não isso. E você trabalhar a questão da autoconversa positiva. Não deu, mas da próxima vai ser melhor. Né? A conversa mais autoconversa positiva, assim. Você parar, assim, pelo menos um momento de gratidão até o final do dia, assim. Eu sou grata por isso e aquilo no meu dia, entende? Pra você ir se perdoando e levando a vida. É isso aí. É isso, pessoal. Obrigada, Roberta. Obrigada a você. E, gente, compartilha esse vídeo, dá um like aqui. Se inscreve no canal, conta pra gente também se você já passou por situações, né, parecidas com as nossas, ou outros sinais que vocês têm de TDAH aí, situações que vocês tiveram que passar na vida e que não sabiam que era por conta disso. Deixa nos comentários. E toda quinta-feira a gente tem um podcast novo aqui às 8 horas da noite. Beijo grande, pessoal, e até o próximo.